Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Levanta-te, levanta e come. Uma palavra forte que nós ouvimos hoje, que vem da primeira leitura, na experiência do profeta Elias. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos dando continuidade àquilo que falávamos anteriormente a respeito do discurso do pão da vida. Jesus que se apresenta como o pão que sacia plenamente o coração do ser humano, tão sequioso, tão em busca de preenchimento desse vazio existencial. Só Deus é capaz de preencher o coração do ser humano no sentido da felicidade, trazendo-lhe o verdadeiro sentido de vida. Vamos nos ater à experiência do profeta Elias. Elias, ele, na sua missão profética, ele começa a denunciar, a colocar o dedo na ferida do rei e da rainha, Acabe e Jezabel. Ele denuncia os profetas, ele fala os profetas de Baal, que legitimavam a religião pagã da rainha e do rei, em detrimento da verdadeira aliança com Deus. E o profeta Elias é aquele que fala em nome de Deus. Ele começa a ser perseguido, foi jurado de morte pela rainha Jezabel e o rei Acabe. E o que Elias faz? Vaza. Ele vai para o deserto. E no deserto, Elias deseja até a morte. Ele desanima de vez, está com medo.
senta debaixo de uma árvore chamada junípero, uma espécie de um chorão, e ali ele vai receber um alimento vindo do céu. Levanta, Elias, levanta, come, porque você tem um longo caminho a percorrer. E ele levantou em obediência àquela palavra: levanta e come. Ele comeu e aquele alimento fez com que Elias caminhasse 40 dias e 40 noites até o monte, aonde ele vai fazer uma real experiência de Deus no monte. O Deus que vai se revelar a ele na brisa suave de uma montanha, enquanto ele tem ali a tranquilidade, porque a poeira se assenta da sua vida tão agitada que estava, ele começa a se alimentar deste alimento que vem dessa presença de Deus. Então, queridos irmãos, está aqui este pão que Elias recebe no deserto, naquele momento de desânimo, no momento de medo, de perseguição. Já Elias estava desistindo mesmo, pois estava difícil para o lado dele, estava sobrando para ele, vamos dizer. Aí este alimento ele prefigura a Eucaristia, o pão descido do céu, que é Jesus. Eu sou o pão descido do céu, quem come deste pão vive. Então ele está, e nós, assim como Elias, necessitamos deste pão. Dois pães que não podem faltar na nossa vida: é o pão da palavra, que suscita em nós esperança, nos ilumina o caminho, nos coloca assim com clareza o que Deus espera de nós, qual é o plano dele para a humanidade, para cada um. Então é a palavra que ilumina. Se a gente está atento à palavra, a gente vive melhor, porque a gente está afinado com Deus, em sintonia com Ele. Só que o problema está aí, que a gente não escuta, a gente não empresta os ouvidos para escutar o que Deus quer. A gente quer determinar o que Deus deve fazer. A gente inverte. Em vez de fazer assim, seja feita a vossa vontade, a gente que reza, seja feita a nossa vontade. Então inverte. Em vez de fazer a vontade de Deus. Então a gente tem que ter muita atenção, porque a palavra ela ilumina. Então aqui a presença, o pão da palavra. Levanta e come, ele obedeceu. E depois a própria Eucaristia, ele é o pão. Nos lembra aqui os discípulos de Emaús, quando eles naquela caminhada, saída de Jerusalém, desanimados, entristecidos, todos desesperançados, eles, quando de repente aquele peregrino começa a caminhar com eles e começa: o que está acontecendo com vocês? Mas moço, você não está sabendo o que aconteceu com Jesus Nazareno? E assim, aí, mas o que foi mesmo? E eles explicam o que aconteceu com Jesus, a sua morte. Eles esperavam que fosse. Aí Jesus, aquele peregrino que eles não estavam sabendo ainda, começa a explicar a Escritura. Começa de Moisés, começa a iluminar o caminho, começa a suscitar neles um ardor, que depois eles vão constatar e dizer: nossa, o nosso coração ardia enquanto ele nos falava da Sagrada Escritura. E aí então, a palavra que arde o coração, que traz a esperança, depois se complementa na Eucaristia propriamente, que é o alimento descido do céu. É a missa que nós celebramos, a palavra, neste momento que nós estamos aqui explicitando sobre ela. E depois o pão da Eucaristia. Quem come este pão vive plenamente. E comer da carne, nós vamos entender essa expressão, gente, senão depois vai antropófagos, né? Mas não quer dizer isso. O comer tem uma expressão muito forte para nós, é assimilar o alimento, esse alimento que se transforma em nós, em vida, em força. A Eucaristia é isso. Então, o que é comer da carne? O que é beber do sangue do Senhor? É assimilar na totalidade a sua vida e sua missão.
É a partir dessa assimilação, ser misericordioso, ter gestos de caridade, ser solidário com as pessoas. Isso é que é assimilar. Isso que é assimilar a Eucaristia. É ser uma Eucaristia depois ambulante, no sentido de doação, de entrega, de ajuda, de luta pela justiça, de construção de um mundo melhor. Quem participa da Eucaristia está fortalecido para essa luta, para essa construção, que não é tão simples assim. Nós precisamos de Deus, sozinhos não somos capazes. E Jesus já havia dito isso certa vez aos discípulos: sem mim nada podeis fazer, permaneçam em mim. Permanecer nele é permanecer na palavra. Então, assimilar a Eucaristia em nossa vida. Então, quem come dessa carne e vive uma vida plena, alegre, feliz, e faz outros também felizes. Assumir, queridos irmãos, a Eucaristia, assimilar a Eucaristia, é viver a caridade, é ser como Jesus. Vejam bem, o que São Paulo nos diz aí na segunda leitura? Paulo, na segunda leitura, olha o que é viver da Eucaristia, o que é assimilar isso. Toda amargura, não contristeis o Espírito Santo, não abafar a ação do Espírito em nós. Começa daí. Toda amargura, toda irritação, toda cólera, toda gritaria, todas as injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Olha o compromisso com a Eucaristia. Se você se compromete a manter uma convivência mais saudável, uma convivência mais apaziguada, é ter um espírito de mansidão, sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus nos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Olha que orientação de vida que é a palavra, né? Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou assim a Deus por nós. O que é isso? Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Isso é Eucaristia. O que é Eucaristia? É a vida entregue de Jesus por nós. Não existe maior amor do que dar a vida. E a Eucaristia é a memória dessa entrega, desse compromisso de Jesus com a humanidade conosco. E agora nós podemos assim nos perguntar: o que essas leituras bíblicas nos dizem no Dia dos Pais? Eu escrevi: como ser pai hoje, no mundo que se transforma e enfrenta todo tipo de dificuldades? Quantos pais se sentem cansados, desanimados como Elias? Pais, não desanimem como Elias diante de situações difíceis e complicadas. Nem murmurem como os judeus diante do incompreensível. Tem muita gente murmurando, lamentando, reclamando. Só passa a vida gastando energia que deveria estar canalizada para a construção do bem, só fica murmurando. Ser pai é uma missão sublime. Ser pai é participar do maravilhoso mistério da criação, é iluminar o mundo com uma nova, insubstituível centelha de vida, é prosseguir na história e testemunhar a esperança de um mundo sempre mais humano, fraterno e de paz. Mas onde buscar força quando parece tudo perdido? O Evangelho de hoje nos dá uma resposta. Essa energia nos é dada do pão vivo descido do céu, que é Cristo, presente no meio de nós, na Eucaristia e na sua palavra.
Aliás, queridos irmãos, as duas palavras, as duas palavras pai e pão estão ligadas na oração que Jesus nos ensinou. Pai, depois pão. O que é o pai? Aquele que também proveu o pão material. E além desse pão material, o pão da ternura, o pão do amor, do compromisso com a educação dos filhos. Os pais são educadores, não é só enquanto o filho é criança, adolescente. O pai, ele é pai para a vida toda. Sempre o pai é um referencial para o filho, mesmo nos seus desvios, mesmo que os filhos já são casados, mas que os pais permanecem sempre com a referência de valor, de princípio, de honestidade. Ter pai assim é tão bom. Então, ser pai é alimentar a vida dos filhos, não apenas com o pão material, mas também com o pão espiritual, também com a palavra amiga. É saber gastar tempo com os filhos. Gente, isso faz a diferença. Eu vejo aqui na nossa mística exemplos nesse sentido, de pais assim que dialogam com os filhos, pais que aí participam do encontro de casais com Cristo, sobretudo aqueles que tiveram a oportunidade de participar do ECC. Faz a diferença na educação dos filhos. É outra coisa. Com Cristo a gente faz melhor. E tem muito testemunho nesse sentido, ser pai, saber gastar tempo com os filhos. Muitos pais puseram filhos ao mundo e não cresceram com os filhos. Depois talvez se queixam que não conseguem entender os filhos. Colhe o que plantou, está semeando, está colhendo. Então assim é a importância. É saber ser pai, é saber respeitar a liberdade dos filhos, sendo a presença certa na hora exata, respeitando a vocação de cada um. Ser pai é saber confiar. As pessoas só confiam em quem confiam nelas. Pior que o erro é perder essa confiança dos filhos. Nossa, por isso a brigalhada, desentendimento, ninguém cede. Então, como é que faz? Filhos, o que é ter pai? Você que é filho, nós. Filhos, o que é ter pai? É saber descobrir a presença de Cristo naquele que é responsável pelo progresso e felicidade da família. É saber respeitar e nas horas difíceis confiar. Há dois momentos em que nos ensinam o que é ter um pai: quando não podemos mais tê-lo ao nosso lado. Quando um dia vocês forem pais responsáveis e perceberem como é difícil ser um verdadeiro pai. Portanto, peçamos aos pais presentes nesse dia dedicado a eles. E o começo da oração hoje, olha que bonito a oração: Deus, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos um coração de filhos. É isso que nós vamos pedir a Deus, que tenhamos um coração de filhos diante desse Pai de todos nós. O Pai é o nosso referencial, e se esse Pai é Deus, melhor ainda. Nós vamos agora renovar o nosso compromisso com esse Deus que tem a sua feição de Pai, que Deus, que Jesus revelou. Ninguém viu o Pai, só aquele que veio junto dele, como diz na palavra. E Jesus expressa quem é o Pai. Filipe vai perguntar: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus vai dizer a Filipe: Filipe, acorda, cai a ficha. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Tudo que eu estou fazendo, eu estou manifestando quem é o Pai. Se eu curo, se eu perdoo, se eu multiplico pães, é o Pai que está aí comigo. Você não acredita nisso, não? Portanto, vamos então aí pedir ao Senhor
nesse momento, somente quem é pai, tem mãe também que é pães, né? Pai e mãe, eu tenho mais. Somente quem é pai vai responder, vai fazer o que está no começo, e o restante faz o que está em declínio.